A estreia do remake live action da Mulan, do remake em filme com atores, teve sua data adiada por motivos óbvios. Isso, é claro, é meio frustrante para muita gente. Em primeiro lugar, para a indústria do cinema, porque, afinal de contas, o mercado chinês é um mercado que cresce muito rápido, que tem rendido muito dinheiro para Hollywood, e esse novo filme da Mulan foi feito cirurgicamente para agradar o público chinês. O que faz todo sentido, uma vez que a história é uma história clássica da China, se passa na China, e que o filme original incomodou algumas pessoas por conta de questões culturais e tudo mais. Mas não foram só os executivos e nem os chineses que ficaram frustrados com isso. Muita gente ama a Mulan porque ela é uma princesa bem diferente das outras. Enquanto várias princesas são salvas pelo príncipe encantado, enquanto várias princesas acabam sendo vítimas das circunstâncias, ficam em situações de impotência, a Mulan encara um desafio muito maior do que está ao alcance dela resolver, uma guerra, e dá um jeito de burlar todas as leis e os costumes do seu tempo para lutar nessa guerra e salvar o país dela. Então veja, ela não comeu uma maçã envenenada e ficou adormecida esperando pelo beijo do príncipe encantado. Ela não é admirável porque ela é bonita e fazia todo o trabalho doméstico da Casa dos 7 Anões. Não. A Mulan é guerreira, corajosa, ativa e não deixa as convenções de papéis sociais do momento que ela vive ditarem o que ela pode fazer ou não quando ela precisa agir por um motivo de força maior. Se o Brasil fosse uma potência do tamanho da China, se o Brasil tivesse uma indústria cinematográfica tão grande quanto os Estados Unidos ou a Índia, talvez a gente tivesse aqui no Brasil animações e filmes live action sobre a Maria Quitéria. A Maria Quitéria não era uma princesa. Ela era o que hoje a gente chamaria de classe média alta. Mas da mesma forma que a Mulan, vendo o seu país no meio de uma guerra, que era a Guerra da Independência, porque ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil teve uma guerra de independência. Ela, da mesma forma que a Mulan, se veste de homem, entra no exército e depois de estar lutando, ela acaba sendo descoberta. E eu quero contar a história dela. Outra figura que é representada várias vezes na nossa cultura pop é a Maria Antonieta. Na época que a Maria Antonieta viveu, a França era uma das maiores potências mundiais e influenciava o mundo inteiro. Mas nós aqui no Brasil temos uma outra personagem da mesma época que é ainda mais interessante do que a Maria Antonieta. E eu tô falando da Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil. A Leopoldina, inclusive, era parente da Maria Antonieta. A irmã da Leopoldina era esposa do Napoleão, e muita gente lembra da Leopoldina como esposa do Dom Pedro I, o que é um absurdo, uma injustiça gigantesca. A Leopoldina era uma mulher notável por N outros motivos, que não tinham absolutamente nada a ver com o Pedro. Mente culta, dedicada tanto às ciências quanto às artes, reconhecida como uma grande estudiosa de ciências da sua época, ao ponto de virar piada entre os outros membros da corte porque achavam absurdo uma mulher que lia tanto quanto ela, uma mulher que estudava tanto quanto ela. E ao mesmo tempo, ela era uma grande pianista. E se você acha que ela era só uma dondoca que ficava estudando e tocando piano e não se importava com o que estava acontecendo lá fora, é melhor você pensar de novo. Porque, inclusive, quem fez a Declaração de Independência do Brasil, quem assinou a Declaração de Independência do Brasil, foi ela. A história dela é incrível. A história da Maria Quitéria é incrível. E o que foi feito da história das duas, as narrativas que se construíram, a memória que se criou a respeito delas, também são coisas incríveis de se conhecer. A história é feita, a história é vivida por pessoas. Se você pegar um livro escolar de história,
sobretudo um livro de história um pouco mais antigo, e começar a ver os nomes das pessoas que estão nesse livro, você vai ver que quase todo mundo que tem um nome ali é homem, é branco e é rico. Mas as outras pessoas que não eram homens, que não eram brancos, que não eram ricos, essas outras pessoas também estavam vivendo a história, também estavam criando a história. E muitas vezes essas pessoas são responsáveis por coisas muito importantes que mudaram completamente o jogo e a gente não sabe disso. Pesquisar, entender um pouco mais a respeito das histórias da Maria Quitéria, da Leopoldina, não significa só entender melhor a história delas duas. Significa entender melhor toda a história daquele período. Significa entender alguns exemplos de como as mulheres foram tão importantes em tantas coisas que a gente não sabe. Significa entender as estruturas de como o nosso país cria as próprias memórias. E não são somente as mulheres ímpares, as mulheres com histórias de vida completamente fora da curva como elas duas. A Revolução Francesa, por exemplo, foi feita em grande parte por mulheres. O historiador Marc Bloch diz que o objeto de estudo da história não é o tempo, são as pessoas. E a gente usa o tempo para entender as pessoas. Essas pessoas não são só homens, não são só brancos, não são só ricos. Essas pessoas vêm em vários gêneros, em várias etnias, em várias classes, em várias formas, e já passou da hora de a gente aprender um pouco mais sobre elas.